Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar com mais uma aula de biossegurança, né? Então nessa parte a gente vai falar sobre gerenciamento de risco e descarte de resíduos biológicos, que são ações que estão intimamente ligadas à biossegurança. Então, por exemplo, elas dizem respeito no laboratório às principais fontes, como reconhecer as principais fontes de contaminação, né? Seja um descarte inadequado de resíduos com material biológico, que pode levar à contaminação, seja uma superfície inadequadamente descontaminada. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a reconhecer as principais fontes de contaminação biológica, como executar o processo de descontaminação adequada para as diferentes superfícies e usando os diferentes tipos de materiais para esse processo, e também a gente vai aprender um pouco sobre descarte de resíduos biológicos. A gente vai ver que nem todo resíduo biológico ele pode ser descartado de uma mesma maneira no laboratório, por causa, enfim, das origens, do tipo de material que ele é formado e do tipo de risco que ele oferece. Então, a gente vai, depois disso, a gente vai fazer uma atividade, né? Eu vou propor uma atividade para vocês e espero que vocês continuem tirando as dúvidas nas aulas que nós estamos tendo, nas videoaulas pelo Zoom, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente vai começar pelos principais agentes infecciosos, né? Quais são os riscos de transmissão e prevenção? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, né, que os riscos de infecção por agentes biológicos, eles englobam uma série de fatores. Né? Então, aqui nessa primeira parte, a gente vai ver a infecção por agentes bacterianos. Então, o manuseio desses agentes infecciosos sempre é um fator de risco para quem está trabalhando com com esse manuseio. E é importante observar as precauções referentes a cada agente e o risco que a gente tem quando está manuseando esses agentes. Então a gente tem que lembrar que nem todo material biológico ele oferece, né, o mesmo risco. Então tem algumas bactérias vão oferecer risco diferente de outras bactérias. Então isso tudo dentro de uma mesma categoria. Tá? Então a gente tem que aprender a reconhecer, tem que aprender a verificar quais são as fontes de risco e como que a gente pode lidar com isso dentro do laboratório. Então, sempre no laboratório, as fontes de infecção elas são classificadas em dois tipos: manuseio de um agente conhecido e manuseio de agentes desconhecidos. Então, manuseio de um agente conhecido diz respeito àquele agente que a gente já tem informações sobre formas de prevenção, sobre tratamentos que existem contra uma infecção proporcionada por esse agente, meios de contenção e por aí vai. Já o manuseio de agentes desconhecidos, ele oferece mais riscos porque a gente não sabe que tipo de material a gente está lidando, com que tipo de micro-organismo a gente está lidando, quais são os riscos que esse micro-organismo vai oferecer ao nosso corpo. Né? Então, a gente tem que trabalhar muitas vezes com esses agentes e a gente, obviamente, tem que considerar todas as formas de precaução e de prevenção possíveis para evitar problemas mais graves. Um dos principais problemas ao se trabalhar com agentes infecciosos é a displicência do operador, causado por excesso de confiança num trabalho de rotina, porque a gente tem aquela ideia de que a gente está fazendo a mesma coisa sempre no laboratório, então nunca deu nada errado, então obviamente não vai ser agora que vai dar. Geralmente quando a gente tem esse tipo de pensamento é que as coisas erradas acontecem, que os acidentes acontecem. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Se a gente está seguindo uma rotina, a gente tem que seguir todos os passos dessa rotina, sem pular nenhuma etapa, para que, né, a gente não acabe causando um acidente por displicência. E uma forma de evitar riscos dentro de laboratório, manusear agentes infecciosos, é utilizar os equipamentos de proteção coletiva, de forma rotineira. Então, sempre que for trabalhar, por exemplo, com uma amostra biológica, a gente deve trabalhar numa cabine de segurança biológica, devidamente descontaminada, esterilizada, para evitar contaminações, para evitar que outras pessoas ou que outras amostras se contaminem. Tá? E
a gente sempre também tem que aprender a usar no laboratório uma política de educação continuada e pré-estabelecida para ser seguida de forma rigorosa, né? Ou seja, uma pessoa segue os protocolos, todas as outras que estão dentro do laboratório elas têm que seguir esses protocolos para que as chances de acontecer algum acidente ou alguma contaminação sejam minimizadas. Então, os principais agentes infecciosos bacterianos estão aqui, eu trouxe nesse slide, numa relação, tem Bacillus anthracis, tem as bactérias do tipo do gênero Borrelia, Leptospira interrogans, Staphylococcus, que se enquadram em diferentes espécies de Streptococcus também, bactérias entéricas que causam diarreia, Mycobacterium tuberculosis, que é causadora da tuberculose, e Mycobactérias não tuberculosas. Então, fora isso, tem mais uma série de outras bactérias que também são perigosas e que causam danos caso entre em contato com o nosso organismo. Mas eu trouxe aqui as que são mais conhecidas, as que são as mais recorrentes de se causar algum acidente dentro de um laboratório. E por que eu trouxe esse ponto de interrogação? Então, essa está a nossa atividade que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, aliás, e vão me entregar num prazo de 2 semanas. Na verdade, eu vou prorrogar esse prazo, tá? Então, por questões de tempo, de tudo mais, tem um feriado chegando também. Então, provavelmente esse prazo eu vou prorrogar, mas depois eu falo com vocês direitinho, eu falo pelo Zoom, eu também falo pelas outras plataformas, tá? Mando os avisos por lá. Então, no que se baseia esse trabalho que vocês vão ter que fazer? Em grupos de até 8, vocês deverão pesquisar os tipos mais comuns de acidentes causados pelas bactérias do slide anterior. Então, todas aquelas bactérias, tá? Algumas eram específicas, era uma espécie só, como por exemplo, Mycobacterium tuberculosis. Porém, outras bactérias elas estavam mais genéricas, tipo Streptococcus, que eu coloquei só o gênero e não coloquei a espécie. Então, pelo menos 2 de cada gênero. Vocês vão pesquisar os principais tipos de acidentes causados por elas, né? Vão me dizer quais são as formas de prevenção, os EPIs e EPCs adequados, as doenças que elas causam, mas não se atenham a isso, tá? Eu não quero que vocês me descrevam as doenças. O foco não são as doenças. Vocês vão fazer um trabalho só citando lá, por exemplo, a Mycobacterium tuberculosis causa a tuberculose. Eu não quero que vocês me tragam detalhes sobre a doença, que vocês me tragam vacina da tuberculose, que vocês me tragam formas de prevenção da tuberculose. Eu quero que vocês me falem sobre os agentes infecciosos que causam essas doenças. Então, só para recapitular, as doenças elas não são o foco do trabalho. O foco são as bactérias, tá bom? As formas de contágio desses micro-organismos, então se por via oral, se por via cutânea, se por via respiratória. O grupo de risco biológico que elas se enquadram, tá? Então, por exemplo, o Bacillus anthracis se enquadra no grupo de risco biológico 3. E o tipo de laboratório que podem ser manipulados, vocês vão colocar lá que Bacillus anthracis pode ser manipulado somente em laboratório de nível de biossegurança 3, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês façam para cada um das bactérias que vocês forem fazer o trabalho, tá? Vocês vão ter que fazer um trabalho com todas as bactérias do slide anterior, só que algumas eu não especifiquei, então vocês vão escolher dentre os tipos existentes, por exemplo, de bactérias Streptococcus, vocês vão escolher 2 específicas e vão me trazer essas informações, tá? Eu vou tirar as dúvidas de vocês nas aulas via Zoom, então não se preocupe. Vocês vão apresentar esse trabalho digitado. Obviamente não vou me apresentar ele na forma impressa, tá? Eu até nem tirei essa parte aqui. Somente digitado nas normas ABNT, com referências ao final. Então, tudo aquilo de material que vocês utilizaram para fazer o trabalho de vocês. Mas não se preocupem, porque eu vou mandar um modelo já formatado, vocês não precisam se preocupar com a formatação. Eu mando para vocês, vocês só têm que seguir a formatação que eu mandar. Cópias da internet, livros e outros materiais serão identificadas e zeradas. Então,
Comecem já a ter noção disso, de que plágio, cópias literais da internet, constitui crime, tá? E se vocês forem cometerem, fazerem esse tipo de atitude, eu vou ter que zerar o trabalho de vocês. E como vai ser um trabalho em grupo, todo grupo vai ter a nota zerada. Então prestem atenção com relação a isso, tá? No máximo 4 páginas, descontando a capa e as referências. Então esse trabalho não é um trabalho muito extenso, ele parece ser extenso, mas vocês vão ver que vocês vão escrever lá um parágrafo para cada espécie de bactéria. Então não precisa vocês fazer um trabalho longo de 10.000 páginas. Façam um trabalho conciso, que tragam todas as informações que eu pedi aqui no slide, que vai dar tudo certo, tá bom? Outros tipos de agentes infecciosos que a gente também vai estudar nessa aula são os fungos. Tá? Então, as infecções causadas por esses micro-organismos podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Aí nós temos as superficiais, as subcutâneas e as sistêmicas. As micoses superficiais elas incluem, então, doenças comuns limitadas à pele, às unhas e ao couro cabeludo. A mais comum é a dermatofitose. Tá? Então, ela não chega propriamente na corrente sanguínea, né? O fungo ele se instala numa região da pele, da epiderme, e causa ali o seu processo infeccioso, tá? E que pode ser tratado com pomadas tópicas, enfim, com medicamentos de uso tópico, ok? Já as infecções subcutâneas, elas afetam a derme, o tecido subcutâneo, obviamente, né? E os ossos. E elas são causadas por traumas com inoculação de organismos saprófitos, e inclui cromoblastomicose e esporotricose. Tá? Então são aquelas infecções micóticas mais profundas, tá? Porque elas, como teve inoculação, por exemplo, uma pessoa está trabalhando no laboratório com uma agulha que, enfim, tinha células de fungos que causam esse tipo de doença, então ela sofreu uma inoculação, pegou no dedo, pegou numa região da pele, então essas células desse micro-organismo elas atravessaram, né, a epiderme, chegaram na derme, hipoderme e se instalaram ali, e ali começou o seu processo infeccioso. Tá? Então elas são mais profundas do que as infecções superficiais e são mais também difíceis de tratar. Então, essas doenças, né, são causadas por organismos saprófitos, geralmente aqueles que se alimentam de matéria podre, matéria orgânica. Né? E é muito comum encontrar esse tipo de micro-organismo, de fungo, em madeira podre mesmo, em regiões úmidas e escuras. Tá? Então, uma forma de acontecer esse tipo de inoculação, esse tipo de contato, é por ferpas de madeira, né? A gente está mexendo com gravetos, enfim, acaba se perfurando isso sem ser no laboratório mesmo, tá? Então, tomar cuidado sempre, não somente dentro do laboratório, mas também fora. E as infecções sistêmicas são as infecções que acometem pulmões e se disseminam para diversos órgãos. Tá? Os organismos causadores dessas infecções se dividem em 2 grupos, os patógenos e os oportunistas. Então, esse tipo de infecção são as mais graves, tá? Porque eles acabam se espalhando por outros órgãos do nosso corpo. Tá? Então, nós temos 2 tipos de fungos que podem causar essas infecções sistêmicas. Fungos patógenos, que são aqueles que causam doença independente do estado do sistema imunológico da pessoa. E como exemplo nós temos Blastomyces dermatitidis e Histoplasma capsulatum. E os fungos oportunistas, que é uma categoria de micro-organismos que eles vão causar doenças somente em pessoas imunodeprimidas, seja porque sofreu, né, passou por um processo de quimioterapia, por exemplo, ou está no estado já agravado de HIV, né, de síndrome da imunodeficiência adquirida, ou qualquer outro processo que leve essa pessoa a ter uma queda no seu sistema imunológico. Então, um dos tipos de fungos oportunistas é o Aspergillus fumigato, tá? Que causam doença somente quando a pessoa ela não tem condições de se defender das infecções causadas por esses micro-organismos.
Então, por isso que eles são chamados de oportunistas. Outro tipo de agente infeccioso muito comum em laboratório são os protozoários. Então, protozoários são parasitas que podem ser adquiridos por diferentes meios de contágio, como os que infectam tecidos, sangue e intestinos. Então, nós temos protozoários teciduais e sanguíneos, que incluem os parasitas como Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma e Trypanosoma do tipo cruzi, da espécie Trypanosoma cruzi. Que são aqueles protozoários que eles acabam se alojando na corrente sanguínea e a partir da corrente sanguínea se espalham para outros órgãos. E essa contaminação por esse tipo de micro-organismo é principalmente por agulhas infectadas. Então, muito cuidado com esse material no laboratório, agulhas infectadas. O manuseio dessas amostras e culturas deve ser feito pelo menos em laboratório NB2. Então, lembrando o que é um laboratório NB2, voltem naquelas aulas que eu falei sobre nível de biossegurança. E o uso de EPI e EPC recomendados pela legislação adequada, que seria a cabine de segurança biológica, cabine de segurança química, avental, jaleco, luvas, máscaras e protetores faciais. Outros tipos de protozoários também que podem causar contaminações no laboratório são os protozoários intestinais, que incluem Cryptosporidium spp e Giardia lamblia, que está representada aqui por essa imagem, que tem essa característica. Então, a contaminação por esses micro-organismos é principalmente por via oral, pela boca, e o manuseio de amostras e culturas deve ser feito em laboratórios, no mínimo NB2, com uso de EPI e EPC, recomendados pela legislação. Então, de novo, utilizar aventais, luvas, máscaras de proteção, óculos de proteção, toucas, e que o laboratório também tenha pelo menos uma cabine de segurança biológica para se trabalhar. Também há riscos de infecção por eumintos intestinais, que são os vermes ou parasitas, como as cáries lumbricoides, enteróbios vermiculares e Taenia solinho, que são os que causa conhecida também como a solitária, vulgarmente conhecida como solitária, e aqui nós temos a lombriga. Então, a contaminação é principalmente por via oral, ingestão de ovos ou larvas, ou contato com a pele, principalmente se a pele tiver alguma porta de entrada, se ela tiver alguma ferida ou se tiver algum machucado ou algum cortado. O manuseio das amostras deve ser feito em laboratórios do tipo NB2 e também, de novo, o uso de EPI e EPC recomendado pela legislação. Outros tipos de agentes infecciosos que causam riscos de infecção são os vírus. Então, as infecções mais frequentes estão relacionadas à contaminação com vírus transmitidos pela via aérea. Como eles são menores, muito menores do que, por exemplo, uma solitária, uma lombriga ou até mesmo um protozoário, esses agentes infecciosos, os vírus, eles podem permanecer no ar por muito mais tempo. Porque quando eles são leves, eles ficam em gotículas de saliva, em gotículas de algum aerosol que foi produzido numa amostra, então eles ficam na via aérea. Então, por isso, eles acabam contaminando os operadores, os laboratoristas, os analistas, pela via aérea. Então, na área da saúde, é possível contaminação por agulhas e material pérfuro cortante, principalmente com o vírus das hepatites do tipo B e C e também com o vírus do HIV. Então, a hepatite é a doença mais comum adquirida em laboratórios das áreas de saúde. A gente sabe que as hepatites do tipo B, C e D são transmitidas por contaminação com material biológico e hepatites do tipo A e do tipo E são adquiridas por via oral. Então, o maior cuidado deve ser tomado com as hepatites do tipo B, C e E, pois elas podem levar ao câncer. Então, alguns cuidados básicos para se trabalhar com as amostras biológicas é usar avental com manga comprida e elástico no punho, sempre usar luvas resistentes em duplicata, caso a análise que a gente vai fazer ofereça um risco maior de contaminação, máscara, touca e óculos de proteção,
Cuidado ao manusear e descartar pérfuro cortantes, para evitar, né, que a gente se contamine, se machuque. Jamais reencapar agulhas no laboratório, bisturis e outros materiais pérfuro cortantes. Utilizar centrífugas com proteção contra a formação de aerosóis. Nesse caso, uma centrífuga ela vai acabar produzindo, né, ela pode romper, por exemplo, algum frasco que está dentro da centrífuga e acabar produzindo o aerosol na hora que a gente vai abrir a tampa da centrífuga. Tá? Então tem que ter bastante cuidado quando a gente vai abrir a centrífuga ao final do processo. Sempre usar a cabine de segurança biológica ao manusear amostras suspeitas. Trocar o EPI em caso de contato com material suspeito. E descartar resíduos em sacos para esterilização e autoclave. Então agora eu vou falar sobre o processo de descontaminação, que é um processo muito importante nos laboratórios, tá? Porque ele visa eliminar total ou parcialmente os micro-organismos com o objetivo de tornar o material biológico seguro para o manuseio. Então o processo de descontaminação ele envolve 3 etapas, que são a limpeza, a desinfecção e a esterilização. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos é que muitas vezes a gente usa descontaminação ou desinfecção como se fosse a mesma coisa. Tá? Desinfecção e descontaminação não são a mesma coisa. Tá? Elas podem parecer e tal, só que se a gente for ver, descontaminação é todo um processo que envolve essas 3 etapas e a desinfecção é uma das etapas desse processo. Tá? Então aqui nessa parte da aula a gente vai ver melhor como que são classificadas, como os conceitos, os principais conceitos de cada uma das etapas, tá? E espero que fique bem claro para vocês depois essas diferenças. Então a limpeza é um processo que remove as partículas do material orgânico. Então é um passo crucial para tornar os instrumentos inócuos e descontaminados. Então toda descontaminação ela tem que começar sempre pela primeira etapa, que é a limpeza. A gente não pode esterilizar o material se antes ele não estiver limpo. Tá? Então a limpeza é o primeiro processo e é o processo mais crucial, tá? Da descontaminação, porque se eu não retirar todo o material grosseiro, né, toda a amostra biológica, a amostra orgânica do material, eu vou estar permitindo que ele possa se recontaminar depois de fazer o processo de desinfecção ou esterilização, e aí realmente eu não vou ter uma descontaminação eficiente. Então é preciso, né, fazer uma limpeza adequada, uma limpeza que seja eficiente para que retirar todo o material orgânico dentro daquele material. Então a limpeza é feita com água corrente, sabão líquido ou detergente para eliminar o material biológico e sempre ela tem que ser feita imediatamente após o uso de um instrumento. Tá? Então se a gente for verificar aqui a limpeza que esse sujeito está fazendo aqui na imagem, a gente vai perceber que ele está com o jaleco levantado, fazendo a limpeza de material, né, com amostra biológica, então perdeu totalmente a função o jaleco, está usando relógio aqui também, então uma coisa totalmente errada e não é assim que a gente faz a limpeza no laboratório. Depois da limpeza, então que a gente fizer a limpeza com água e sabão, com água corrente, sabão e uma esponja, né, algum material que nos ajude a tirar toda a matéria orgânica que estiver aderida no nosso instrumento, no nosso material, a gente vai fazer então a desinfecção, que é um processo que elimina todos os micro-organismos, exceto os esporos. Então aqui na desinfecção a gente vai ter então a eliminação dos organismos vivos que podem estar presentes, né, depois da limpeza naquele material. Então são considerados 3 níveis de desinfecção. O nível alto, que mata micro-organismos vegetativos e inativa vírus. O nível intermediário, que mata micro-organismos vegetativos e inativa a maioria dos vírus. E o nível baixo, que mata as bactérias vegetativas, exceto a Mycobacterium tuberculosis. Tá? E inativa alguns fungos e vírus. Então é o processo de desinfecção mais baixo que tem, porque ele não vai causar a eliminação da maioria dos micro-organismos. Tá?
Então, para o processo de desinfecção, a gente pode usar algumas substâncias químicas, tá? Entre elas, a gente tem o formaldeído, 4% por 30 minutos. Então, essa substância ela vai agir. Então, o formaldeído é o mesmo formal que a gente utiliza para armazenar matéria orgânica ou peças anatômicas, né, no formal. Então, o formaldeído aqui, utilizado a 4%, ele vai agir sobre bactérias, fungos e alguns esporos bacterianos. Tá? Ele também serve como agente esterilizante, então dependendo da quantidade, da concentração e do tempo de exposição, ele pode também vir a eliminar esporos e daí causando o processo de esterilização completa. Ele é bastante tóxico, uma substância bastante tóxica e não deve ser utilizada rotineiramente em superfícies ou vidrarias. Tá? Então, geralmente utiliza-se formaldeído 4% quando se precisa fazer uma desinfecção de um nível mais alto, tá? Porque é uma substância tóxica. Também depois nós temos o etanol e o isopropanol, né, que são álcoois, pertencem à função orgânica álcoois, na concentração de 70% por 15 minutos. Então, nesse ano principalmente a gente tem ouvido falar bastante de etanol e isopropanol, né? Sendo que o etanol é o principal constituinte do álcool em gel, que a gente está vendo bastante ser utilizado, e o isopropanol é utilizado principalmente para limpar equipamentos eletrônicos como celulares, notebooks e tablets. Então, o isopropanol ele oferece uma eficiência tão boa quanto o etanol, só que ele é mais agressivo para a nossa pele. Então, por isso que a gente utiliza ele mais para equipamentos eletrônicos, até porque ele, né, não tem tanta... Ele evapora mais rápido também, né? Então por isso que ele é utilizado para esse tipo de peças. E o etanol, menos agressivo na nossa pele, ele pode ser utilizado, né, e não vai acabar causando tanta desidratação assim quanto o isopropanol causaria. Tá? Então essas substâncias elas agem sobre bactérias vegetativas, vírus e fungos e são utilizadas em superfícies de bancadas, vidrarias, para antisepsia das mãos, né, enfim, para utilizar nos processos de antisepsia, principalmente hoje em dia que a gente tem ouvido falar bastante do álcool 70, álcool em gel 70%. Então, tá aqui a razão. Então, muito cuidado também, tá, com essa questão aqui. Etanol menos de 70% não é eficiente para a antisepsia, para ser utilizado como antisséptico. E acima de 70%, né, a gente tem a ideia de que vou utilizar um etanol mais puro, que daí sim vai melhorar a eficiência de ação contra fungos, vírus e bactérias. Não vai. Tá? Então, quanto mais etanol tiver na solução, ou seja, quando a concentração for maior do que a água, né? Porque essa concentração é feita com água, 70% de etanol e 30% de água, conforme aumenta a concentração do etanol, mais rápido ele vai evaporar, porque, né, ele tem ponto de ebulição mais baixo que o da água. Então, se ele evapora de uma forma mais rápida, então menos contato ele vai ter com a superfície e com o agente infeccioso que está ali. Então, consequentemente, ele vai ser menos eficiente no processo de desinfecção. Então, por isso que o etanol a gente tem que ter cuidado para utilizar o 70%. Então, cuidado com as receitas de álcool em gel caseiras, tá? Porque quem garante que esses álcoois em gel estão numa concentração de 70% que é segura e que é efetiva como germicida. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Tá? Álcool etanol menos de que 70% não é efetivo para asepsia, para matar vírus, bactérias ou fungos. E acima de 70% ele também perde eficiência, tá bom? Também temos glutaraldeído, 2% por 30 minutos. Ele tem o problema de que ele é caro. Então ele tem uso muito restrito, apesar do amplo espectro de atividade. Então ele também pode ser esporicida, né, matar esporos, dependendo da concentração do glutaraldeído. É uma substância também bem tóxica, porém é menos do que o formaldeído.
E também o nosso famoso hipoclorito de sódio, ou cândida, ou água sanitária, né? Que concentrações de até 1% por 30 minutos vão agir amplamente na desinfecção de superfícies e vidrarias. O problema do hipoclorito de sódio é que ele ataca o metal e é tóxico. Então, se a gente deixar muito tempo numa concentração muito alta, ele pode acabar vir a ser tóxico. Ele pode também atacar porcelanato, atacar vidros de cerâmica. Então, a gente sempre evita concentrações muito altas desse agente, né, para evitar que ele acabe causando danos então às superfícies na qual ele está sendo utilizado. Então, uma concentração de 1% ou até mesmo 2,5%, que é a da água sanitária que a gente compra no mercado, são bem eficientes para serem utilizados na desinfecção de superfícies. Principalmente chão, né, que a gente utiliza água sanitária. Banheiro também são bastante utilizados. E o último passo, né, do processo de descontaminação é a esterilização, que é o processo que garante a eliminação de qualquer forma de vida. Então, lembrando que na desinfecção a gente não vai eliminar os esporos, que são as formas de vida, as formas vegetativas de alguns micro-organismos. Então, como uma defesa, alguns micro-organismos eles se tornam esporos, eles são uma forma, né, que como se eles ficassem contidos dentro de uma cápsula, encapsulados, né, num processo que resiste à mudança de temperatura, mudança de pH e a determinadas situações. Então, o processo de desinfecção ele não elimina essas formas de vida. Tá? Então, já a esterilização, sim, ela é adequada para eliminar os esporos, que são as formas mais resistentes dos micro-organismos. Então, essa destruição ela pode ser feita através de métodos físicos ou químicos. Tá? E a esterilização ela pode ser por calor úmido, que daí a gente tem autoclavagem, né? A gente coloca dentro da autoclave o material que a gente quer esterilizar. Calor seco, que seriam as estufas. Filtração, daí tem os filtros aqueles de filtros EPA, né, de alta eficiência para filtragem de material particulado das cabines de segurança biológicas, e os agentes químicos, como por exemplo o óxido de etileno ou até mesmo algumas substâncias que a gente viu nos slides anteriores, como formaldeído e glutaradeído, que dependendo da concentração e do tempo de exposição, funcionam também como agentes esterilizantes. Então, a autoclavagem é um processo de inativação com calor úmido a alta pressão. Então, a gente vai utilizar esse equipamento aqui, que eu já tinha falado, né, na aula de equipamento de proteção coletiva. Então, a gente vai colocar o material a ser descontaminado, né, dentro desse equipamento, né, e esse material que a gente vai colocar aqui ele tem que ser resistente ao calor e à pressão alta. Tá? E também a gente vai colocar aqui dentro materiais para descarte. A gente vai inativar qualquer material que a gente vai descartar dentro desse equipamento. Então, sempre recomenda-se que os materiais contaminados sejam autoclavados com duração de no mínimo 45 minutos em temperatura de 121 graus Celsius. Os materiais que foram limpos, né, que sofreram a limpeza e a desinfecção previamente, eles devem ser esterilizados num tempo de 20 a 30 minutos na temperatura de 121 graus. Lembrando que a pressão também aqui ela tem que ser maior do que a pressão atmosférica, então a gente ajusta a pressão aqui dentro para que possa ser mais efetivo no processo de esterilização. A estufa ou forno de Pasteur, ela também serve, né, para esterilizar, e é o procedimento por inativação em altas temperaturas. É bastante efetivo para materiais que não suportam umidade, como metais que podem acabar se oxidando, né, e não corrói nem ferrugem. Então, se a gente não pode utilizar autoclave para esterilizar, a gente pode deixar na estufa, que ali vai ficar a temperatura de 160, 150 graus, né, e só tem que tomar cuidado na hora que vai retirar o material depois para não se queimar. Então, as condições padrões de esterilização são 170 graus durante 90 minutos ou 160 por 120 minutos. Não é recomendado temperaturas acima de 180 graus, porque pode causar alterações das ligas metálicas, principalmente onde há pontos de solta.
E como agentes químicos, né, esses agentes eles permitem a esterilização de materiais que não suportam as altas temperaturas empregadas nos processos a vapor e calor seco. Então, se a gente, né, vai desinfetar vai fazer a esterilização de uma vidraria, por exemplo, que não pode ser mantida em altas temperaturas, como materiais volumétricos, a gente utiliza então agentes químicos para fazer a esterilização. Então esse procedimento ele pode ser feito pela imersão do material em glutaraldeído 2 a 4% por 8 ou 10 horas, ou em formaldeído 8% por 24 horas. Lembrando que a concentração de formaldeído desinfetante era de 4% por 30 minutos. Então aqui a gente aumentou a concentração e aumentou também o tempo de exposição. Então isso é bem necessário para eliminar os esporos. Tá? Se a gente for deixar naquele tempo e naquela concentração, provavelmente os esporos vão continuar persistindo. Requer manuseio especial com luvas e enxágue do material após o processo com água estéril. Então, né, não adianta nada a gente esterilizar o material e deixar de molho se a gente vai passar uma água que pode vir a contaminar o material de novo. Então, a água que a gente vai utilizar para fazer esse enxágue, ela tem que ser esterilizada, tem que ser estéril. E aqui eu trouxe alguns fatores que afetam o processo de descontaminação. Tá? Um deles é a concentração. Então, concentração da substância que a gente vai utilizar no processo, né? O formaldeído, o hipoclorito de sódio. Então, quanto mais concentrado, menor o tempo necessário de exposição. Aqui a gente não coloca o etanol, porque concentrações acima de 70%, né, a gente já sabe que não são efetivas no processo de descontaminação. O pH, que seria o potencial hidrogênio iônico de algumas substâncias, né, que é uma medida de acidez, então quanto menor o pH, mais ácido é a substância. Então, alguns agem melhor em meios alcalinos que ácidos e vice-versa. Então, isso é claro para determinadas substâncias que em pH ácido vão ter uma ação melhor do que no pH básico e por aí vai. A temperatura, então geralmente o aquecimento aumenta a eficácia dos desinfetantes, porque vai ajudar também a eliminar os micro-organismos. E a umidade relativa de matéria orgânica, que pode servir de barreira física, inibindo a ação direta do cloroativo, por exemplo, no hipoclorito de sódio. Então, é por isso que a gente sempre faz a desinfecção depois que o material que a gente fez a limpeza já tiver sido seco. Por quê? Porque a água, se tiver água contida ali, a gente vai colocar uma substância que tem que ter uma concentração naquela faixa. Se tiver um pouco d'água, o que vai acontecer com a substância que eu vou estar utilizando para desinfecção, para esterilização, eu vou estar diluindo. Então a gente sempre tem que fazer o processo de desinfecção ou de esterilização com material seco, para evitar que o meu agente químico acabe perdendo eficácia por causa da presença de água. Então, por hora é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa aula, aprendido principalmente a diferença entre descontaminação e desinfecção. Dúvidas com relação ao trabalho que eu passei para vocês aqui, eu tiro nas plataformas no Google Classroom e também no Zoom. E também, se vocês tiverem alguma dúvida muito pontual, me mandem e-mail. Continue participando das nossas reuniões pelo Zoom, quinta-feira de manhã para o período matutino e segunda-feira a partir das 19 horas para as turmas de farmácia e biomedicina do período noturno. Tá? Continue entrando em contato, mandem as suas dúvidas por e-mail ou me perguntem nas nossas reuniões pelo Zoom. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Semana que vem, então, eu posto a segunda parte dessa aula, que daí a gente vai falar sobre gerenciamento de resíduos e descarte de resíduos biológicos no laboratório. Tá bom? Então,